qual é a profundidade ideal para um tanque de peixe. Gente, vamos falar sobre isso? Você tem dúvidas sobre profundidade ideal de tanque de peixe? E sabia que a profundidade do tanque de peixe pode influenciar, inclusive, o teu processo de chegar ao faturamento de R$ 125.000 por hectare? Sim, porque a profundidade de tanque de peixe, ela pode, quanto mais funda ou quanto mais raso for essa profundidade, influenciar na qualidade de água. Então, se você consegue entender, né, quais são os benefícios e quais são as desvantagens de ter um tanque com maior profundidade ou com menor profundidade, isso vai te ajudar a saber quais são os fatores dentro da tua piscicultura que você precisa trabalhar para ter esse faturamento de R$ 125.000, né? Conseguir ter esse faturamento de R$ 125.000. Eu sou Soraya, sua professora de piscicultura. Então, uma coisa que precisa ficar clara, né? Então, a primeira coisa de todas é, se você tem tanque mais fundo ou tanque mais raso, independente disso, de profundidade, se você trabalha com produção de peixe em tanque escavado, em sistemas semi-intensivos, com baixo volume de renovação ou zero de renovação de água, não trabalha com nenhum tipo de tecnologia, nenhum equipamento para te ajudar a fazer produção de peixes, você não pode usar o volume do tanque como área para fazer o cálculo da quantidade de peixes. Ou seja, você não pode pensar que a tua unidade dividida aí no teu tanque é metros cúbicos ou litros de água. Não! Se você trabalha com produzir peixe em viveiro escavado, em tanque escavado, você tem que trabalhar com áreas em metros quadrados, ou seja, você não utiliza a profundidade como vantagem para colocar maior quantidade de peixes. A profundidade ela é desconsiderada nesse caso, tá? E aí a gente pode entrar no mérito dessa questão em uma outra oportunidade, porque hoje a gente vai falar quais são essas vantagens e desvantagens e encontrar essa profundidade ideal de um tanque de peixe. E aí, sabendo dessa primeira informação, né, se você entendeu, ó, eu não vou usar litros de água para fazer a quantidade, para saber a quantidade de peixes que vão ser colocados, essa é a primeira questão, né? Sabendo disso, já fica mais fácil você entender que, primeira coisa, né? Se você não usa a profundidade, se você já não vai usar a profundidade como espaço para fazer o cálculo de maior quantidade de peixes, pensa comigo o seguinte: se eu precisar cavar um tanque mais profundo do que cavar um tanque mais raso, eu não vou gastar maior quantidade de hora máquina, ou não vou precisar movimentar maior quantidade de terras? Essa é uma das questões. Além disso, se eu tenho um tanque mais profundo, isso não faz com que eu tenha uma área lá mais profunda com menor concentração de oxigênio? Entende uma coisa aqui comigo. Se eu tenho um tanque de peixe e a água, ela tem lá moléculas de oxigênio, né? Então, tem oxigênio disponível nela. Só que se eu não tenho um equipamento, nem volume de renovação suficiente, eu tenho muitos organismos ali consumindo oxigênio, a maneira de eu incorporar maior quantidade de oxigênio dentro da água desse tanque é fazendo com que essa água tenha contato com o ar atmosférico. Logo, se eu tenho camadas mais profundas ou profundidades maiores de tanque, consequentemente águas mais profundas, eu tendo a ter águas nas partes mais profundas com menor concentração de oxigênio. E isso é inevitável. Um teste que você pode, inclusive, fazer é pega um oxímetro. Se você tem um tanque aí de 3 metros de profundidade, 3,5 metros de profundidade, pega o oxímetro que você tem para medir o oxigênio da água da sua piscicultura e afere a concentração de oxigênio bem na superfície e afere lá no fundo para você ver a diferença da concentração de oxigênio que tem em coluna de água diferente, tá? Essa é uma questão.
Além disso, vai analisando aí esses fatos junto comigo para desenvolver esse pensamento crítico, porque o meu objetivo aqui é fazer com que você absorva o conhecimento a ponto de que aquilo não seja regra, eu vivo falando, né? Não tem regra na psicultura, mas quando você começa a desenvolver esse pensamento crítico, você consegue analisar a situação para frente. Então, se você tem lá um tanque mais profundo, né? Tanque mais profundo, e você tem uma entrada de água de 50 milímetros, um cano de 50 milímetros, ou um cano de 100 milímetros. Pode ser um cano de 100 milímetros ali de água entrando cheio. Quanto maior for o volume de água que você tem dentro do tanque, menor vai ser em proporção, né, a quantidade de água que está renovando. Um teste que você pode fazer é o seguinte: coloque uma torneira pingando água dentro de um copo d'água e coloque uma torneira pingando de um copo d'água cheio, um copo cheio de água, né? E o mesmo volume de água pingando dessa torneira dentro de uma bacia grande com água. Proporcionalmente, a quantidade de água que vai ser derramada, despejada, tanto do copo quanto da bacia, vai ser maior no copo em relação ao volume que tem no copo e menor na bacia em relação ao volume de água que tem dentro da bacia. Com isso, se você tem um tanque muito profundo, e que você não vai utilizar a profundidade dele como benefício de poder aumentar, por exemplo, a quantidade de peixes, o teu volume de água que você vai ter disponível ali, ele vai ser menor em relação ao volume total de água. Isso é ruim, porque você demora mais tempo para renovar 100% do volume total de água quando você tem um tanque mais profundo. Então, pensando por esse lado, não é um benefício eu ter tanques mais profundos, né? Além disso, tanques mais profundos, o fato de tanques mais profundos terem essa menor concentração de oxigênio na parte mais profunda e, consequentemente, a gente ter uma chance muito grande de, a gente chama esse termo de estratificação de coluna de água, que é o quê? Nada mais é do que eu ter colunas de água sendo formada, como camadas de água sendo formada, com diferentes concentrações de oxigênio, com diferentes temperaturas de água, com diferentes espécies de micro-organismo vivendo nessas colunas de águas distintas. Isso faz com que essas colunas sejam diferentes, consequentemente, a chance de eutrofização é muito grande. O que é a eutrofização? Aquela coluna de água que está mais próxima da matéria orgânica, que eu tenho baixa concentração de oxigênio, ficar altamente poluída, né? Poluída, assim, eu coloco entre aspas, porque não é poluída, né? O processo bioquímico de dentro da água mesmo. Isso faz com que os peixes, mesmo que você tenha a profundidade de água, os peixes não fiquem naquela camada mais profunda. Então, isso é muito ruim. Você tem uma água de má qualidade lá no fundo, você tem chances maiores de ter eutrofização de água, chances maiores de ter água de baixa concentração de oxigênio, e é justamente a camada da coluna d'água que vai estar diretamente em contato com a matéria orgânica, né? Então, logo uma coluna de água ali, uma camada de água mais contaminada, mais suja, mais poluída, tá? Então, essas são algumas dos fatores aí que a gente precisa levar em consideração em relação a tanques com profundidades muito grandes. E que profundidades grandes são essas que eu estou falando? Profundidade de 2,8 metros, 3 metros, 3 metros e meio, 5 metros, 6 metros, que acontece em represas nativas, por exemplo. É comum isso acontecer. Olha, outra coisa que acontece, que pode acontecer em tanques profundos, que não acontece em tanques rasos. Ter inversão térmica. O que é o processo de inversão térmica, né? É eu ter uma camada lá mais profunda de água
uma camada de água mais profunda, com temperaturas mais altas, ou seja, uma temperatura mais quente, e eu ter uma chegada de uma baixa temperatura, uma chegada de uma estiagem, de um frio aí repentino na tua região, consequentemente a camada do ar atmosférico fica mais fria. Com isso, a água da superfície fica mais fria, e olha só, água mais fria, assim como o ar mais frio, ele desce porque ele é mais denso, ele é mais pesado. E a água mais quente, como o ar mais quente, né? O ar atmosférico, quando ele está mais quente, ele sobe. Com isso, dá essa inversão térmica da coluna d'água por conta de diferença de temperatura. E nessa subida da água mais profunda, mais quente, para a superfície, tende a trazer todos os compostos ruins, né? Que estão contaminando ali aquela coluna de água mais profunda para a superfície. É, inclusive, um dos fenômenos que causam mortalidade de peixes em massa em grandes reservatórios de PCHs, onde tem tanques-redes instalados, né? Quando não tem esse monitoramento da qualidade de água, quando os tanques-redes estão instalados em lugares onde não se tem essa boa movimentação da água do fundo. Então, todos esses são fatores que influenciam diretamente na baixa produtividade da tua piscicultura, consequentemente, no faturamento. E se você quer ter aí um faturamento de R$ 125.000, se você vai ter mortalidade de peixe, a chance de você conseguir faturar mais é muito menor, né? Então, se você tem aí uma profundidade de tanque, precisa ficar atento, precisa conhecer esses todos os fatores que eu falei aqui. Todos esses fatores que eu falei, que são prejuízos, que são os pontos negativos, né? Porque nem só de pontos negativos a gente tem tanques profundos, a gente tem pontos positivos também, e eu vou falar para vocês aqui. Então, todos esses pontos negativos que a gente tem em tanques de profundidade muito grande, nós não temos em tanques rasos. Tanques aí de 1,8 m, 2 metros, até 2,5 metros, a gente não tem esses problemas né, esses problemas todos que eu relatei aí em relação a tanques rasos. Na contrapartida, né, quais são os benefícios de eu ter um tanque mais profundo? E principalmente quando eu sei de todas as dificuldades, de todos os obstáculos que ter um tanque profundo podem trazer, porque aí eu consigo trabalhar as condições de dentro do tanque para que eu não tenha aqueles problemas. Né? Porque esses problemas, eles só acontecem, todos os problemas que eu citei aqui, eles só acontecem quando você não está fazendo a estratégia correta. Então, quais são as desvantagens de tanques mais profundos, né? De tanques com maior profundidade, aí 3 metros, 6 metros, represas nativas, inclusive, né? Primeira delas, se você tem um tanque, uma represa, que você não tem volume de renovação de água, e é uma região onde você tem período de seca, onde inevitavelmente você vai ter maior perda de volume de água por infiltração, por evaporação, por exemplo, porque você não tem, porque está no período da seca mesmo, ter um tanque mais profundo garante que você tenha água até um mínimo de nível ali, até passar todo o período de seca, né? Então, por exemplo, você tem lá 5 metros de profundidade, tem 5 meses de seca na tua região, e você sabe que a evaporação é muito grande, e ao longo desses 5 meses você sabe que perde 1 metro de profundidade de água, né? Sei lá, 80 centímetros. Então, eu estou jogando números bem aleatórios aí para você entender que, nesse caso, ter profundidade justifica para que você não fique sem água, né? E é claro que esse sem água que eu falo não é assim, só ter 20 centímetros de água. Não, você precisa ter aí, pelo menos, na parte mais rasa, ter pelo menos 50, 60 centímetros, 1 metro de profundidade na parte mais rasa, e aí na parte mais profunda, 1,5 m, 1,8 m, tá? Então, se você tem um tanque mais profundo, isso garante que mesmo que você não tenha água entrando, mesmo que você não tenha água de chuva, você consiga manter
esse volume, o nível da água do teu tanque ao longo de todo o ciclo, mesmo sem ter água entrando ali dentro, né? E a outra questão que a gente tem em relação a tanques profundos, que é uma vantagem também, é para lugares onde para tanques onde você tem infiltração muito grande, ou seja, solos, né, com baixa concentração de argila, com baixo perfil de argila ali, também vão ajudar você a segurar mais essa água quando você passa por esse período de seca. Seja independente se você trabalha com renovação de água a safra toda, por exemplo, né? E só no período da seca você não tem água entrando, ou se você trabalha o tempo todo com o tanque sem a água, zero de água, só mantendo com água de chuva. Então, aí também, de novo, você tem um período de seca com esse tanque mais profundo, isso vai fazer com que você consiga manter a água. Essa é uma grande vantagem de quem tem seca, né, na região onde mora, e também fica à mercê aí desse volume de água. É claro que nos dois casos, né, para os dois casos aí que eu falei, se você não souber fazer toda a estratégia de controle de qualidade de água ao longo do ciclo de produção, independente se o tanque é raso, independente se o tanque é fundo, você não vai ter os resultados financeiros que eu falo para você que são possíveis. Você quer faturar 125 mil reais? Se você quer faturar 125 mil reais sem precisar investir em tecnologia, como eu estou falando, não é faturar 125 mil reais ao longo de 3 anos, não, é faturar 125 mil reais em uma safra. Então, qual é a tua safra? Sua safra é de 6 meses? Sua safra é de 7 meses? É de 9 meses? Porque isso vai depender de região para região e de espécie que você está produzindo, mas é possível ter esse faturamento, desde que você entenda a profundidade do tanque é importante, porque você conhece, né, sabe, usando a profundidade correta, e desse ponto, qual é a ideal? Se você tem perfil de solo que segure água o suficiente e água que você não precise acumular ao longo de um período de seca, a profundidade ideal é de um tanque de, no máximo, na parte mais profunda, 2,5 metros, no máximo. Agora, Soraya, eu já tenho um tanque, eu já tenho uma represa aqui na minha piscicultura que tem 3 metros, tem 5 metros, tem 6 metros de profundidade, tem 8 metros de profundidade. Você está querendo dizer que eu preciso aterrar o meu tanque? Não, gente, não é isso. Muito pelo contrário, né? Desculpem que eu estou com um pouquinho resfriada. Muito pelo contrário, né? Se você já tem um tanque, uma represa nativa construída que tem essa profundidade, aí é que está o pulo do gato. Você precisa ainda mais entender sobre toda essa dinâmica para manter a qualidade de água boa, para que isso não venha prejudicar você lá no teu ciclo de produção. Porque se você, né, uma das grandes vantagens, né, da piscicultura que eu falo é de a gente conseguir produzir peixe em qualquer lugar, otimizando inclusive a estrutura que você já tem. Então você vai produzir peixe onde? No lugar onde você poderia plantar soja, plantar milho, produzir gado? Não. A piscicultura ela vai em lugares onde nenhuma outra atividade vai, em área alagada, né? Onde você tem ali água disponível, próximo de áreas onde você tem captação de água, que você não pode entrar com nenhuma outra atividade. Então, com isso, se você já tem uma estrutura com profundidade, um tanque, uma represa, com profundidade aí na tua propriedade, na tua piscicultura, você não vai aterrar. Pelo amor de Deus, você vai usar a estrutura que você já tem. Mas aí é que está o negócio. Quando eu falo que não existe receita para piscicultura, é isso. É você entender que a gente tem prós e contras, tem benefícios e tem vantagens e desvantagens de cada sistema, de cada profundidade, de cada tamanho de tanque, e que sabendo disso, conhecendo a tua condição, a tua piscicultura, a tua situação, você saber usar isso a teu favor para faturar os 125 mil reais. Use isso a teu favor.
É possível faturar R$125 mil com tanque de 6 metros de profundidade? Sim, até com 30. Né? Com qualquer profundidade, desde que você saiba fazer essa estratégia para manter essa água em boa qualidade, para a água não ficar eutrofizada, para você não colocar peixe entupetado de peixe a ponto de que esse peixe precise ficar. Eu costumo dizer, né? Quando a pessoa fala, mas eu não tenho que considerar a profundidade, e aí coloca peixe, 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 peixe. É como se eu, né, na minha cabeça, eu fico pensando assim, será que a pessoa está pensando, né, que vai colocar peixe um empilhadinho em cima do outro, que eles vão ficar, né, um empilhadinho em cima do outro? O peixe, gente, ele é limitado, o crescimento do peixe é limitado por oxigênio e por espaço. Então, se você não trabalha com renovação de água na coluna d'água, você trabalha com entrada de água só de renovação, isso não vai ajudar você a ter maior densidade de peixe, por exemplo, por conta de profundidade. O Dilson está aqui fazendo uma pergunta muito pertinente, inclusive, tá? O Dilson é meu aluno aqui no nosso curso Psicultura de Alta Performance. Na minha região faz muito frio no inverno, não seria melhor ter tanque mais fundo, com 3 metros de fundura? Dilson, faz sentido isso se, única e exclusivamente se, você consegue manter a água sem eutrofização, sem essa diferença, sem essa estratificação de camada de água. Faz sentido, tá? Porque, como eu falei, a água mais profunda, ela vai ficar mais quente em relação à água mais superficial. Mas eu só faço essa recomendação para quem eu tenho certeza que vai se dedicar em manter a água de boa qualidade. Caso contrário, se a gente pensar o lado oposto, né? Para quem está numa região fria, que na época fria o peixe fica mais suscetível, mais sensível ainda à contaminação de micro-organismos, a contaminar doenças. E é uma pessoa que não cuida dos parâmetros de qualidade de água, deixa acumular um monte de matéria orgânica. Nesse caso, para quem tem tanques profundos, é ainda pior, porque a chance de ter micro-organismos patogênicos num tanque profundo é ainda maior, né? Porque imagine, a gente tem micro-organismos patogênicos, né? A grande maioria dos nossos micro-organismos, eles têm um período ali de reprodução em temperaturas não tão baixas, igual chegam as temperaturas de água na tua região. E aí eles ficam ali se multiplicando, proliferando na região na parte mais profunda da coluna da água do tanque, né? Multiplicando ali, o peixe vai ficar mais sensível, mais suscetível à contaminação, é mais um motivo para contaminação. Então, né, pode ser uma vantagem, mas desde que tenha conhecimento, desde que saiba como fazer esse manejo. O Valtércio está fazendo a pergunta aqui, ó. A profundidade influencia a temperatura e a demanda de renovação? Sim, tá, Valtércio? A profundidade influencia a temperatura, então, como eu falei, nas camadas mais profundas, ela tende a ficar mais quente, a se manter mais estável, mais quente aí, e a demanda de renovação, sim, né? Então, se você quer, por exemplo, eu quero ter o meu tanque renovando em 10% do volume da água ao longo do dia todo. Se você tem um tanque mais profundo, você vai precisar de mais água para manter esses 10%. E o contrário também é verdadeiro. Então, se você já tem um volume de água entrando ali, que não tem como você mexer, você está usando já o máximo da tua água para fazer renovação, e ter um tanque mais raso, nesse caso, vai aumentar a eficiência de renovação de água, tá? O Aron está perguntando aqui, Soraya, tem como mandar a planilha? Aron, tudo bom? Qual planilha você deve estar falando sobre a planilha de acompanhamento? Se for, eu envio para você lá pela comunidade de alunos, tá? Que a gente tem uma planilha de acompanhamento de dimensionamento de pisciculturas e os meus alunos estão aqui pedindo. Eu mando lá pela comunidade. Já está no seu e-mail, inclusive, mas eu posso encaminhar para você pela comunidade, tá?
Dá uma olhadinha na sua caixa de e-mail, pesquisa lá por planilha de acompanhamento na sua caixa de entrada, mas eu posso enviar pela comunidade novamente. Beleza? Então, se você tem esses tanques aí muito profundos, não vá querer aterrar esse tanque, não tem nada disso. Utilize, né, busque conhecimento, entenda a dinâmica do teu tanque para que você consiga ter toda essa água, todo o volume de água, mesmo com profundidades maiores, essa água em boa qualidade para que isso não venha prejudicar o teu processo de produção, né? Porque se você tem mortalidade, vamos dizer que você tenha 10% de mortalidade de peixes num ciclo de produção por conta de má qualidade de água. Isso, se você fez um planejamento da quantidade de peixes para ter um faturamento de 125 mil reais ou mais do que isso, dependendo da tua estrutura aí, né? É possível mais do que isso, inclusive. Quando você tem 10% de mortalidade, né? Que é inclusive acima do que a gente estima como uma taxa de mortalidade aí aceitável, você não vai conseguir ter faturamentos né, de 125, nem próximo, né? Vai ter perda. Toda vez que você tem perda de peixe, você tem, além de perda de faturamento, você tem também todo o dinheiro que já foi gasto em fazer esse peixe ser produzido até aquele momento que morreu, enfim. Então, isso vai influenciar diretamente no teu faturamento, vai influenciar diretamente no teu lucro, né? Porque se você tem mortalidade de peixes ao longo de um ciclo de produção, o peixe que você está produzindo, está engordando, está gastando ração, você já comprou esse peixe, vai chegar lá no final do ciclo de produção, esse peixe não está ali, você está planejado, na verdade, para que ele estivesse ali, mas ele não vai entrar nem como faturamento e vai entrar reduzindo a sua margem de lucro na tua piscicultura. Então, vai na contramão do que a gente espera aí para uma eficiência, para uma piscicultura, né, com eficiência de produção. E aí eu sei que tem muita gente que fica pensando, mas o tanque mais fundo, não cabe mais peixe. Se eu construir um tanque mais fundo, eu vou conseguir colocar maior quantidade de peixes. E não, gente. Como eu falei, né? Quanto mais fundo for esse tanque, claro que depende, né? Tudo depende, né? Porque eu já falei, a piscicultura não é regra. Mas quanto mais profundo for esse seu tanque, o teu volume de renovação de água, ele vai ser menos eficiente. Então, mesmo que você tenha profundidade de 3, de 4, de 5 metros de profundidade, se a tua renovação de água é 1%, 10% de renovação ao longo do dia, você vai trabalhar com 500 gramas, 1 quilo de peixe por metro quadrado, não mais do que isso. Pode aumentar a densidade de peixes, a quantidade de quilos de peixe por metro quadrado, com profundidades altas e tendo pouco volume de renovação? Você consegue. Aí, nesse caso, sim, é utilizando equipamentos. Então, utilizando aeradores, por exemplo, que o aerador, inclusive, né, se você já está com um problema instalado, se você já está com uma coluna de água estratificada, né? Com diferença de qualidade de água em camadas distintas ali dentro do teu tanque, ter um aerador, principalmente se for aquele aerador o chafariz, que ele puxa, né? Ele puxa a água do fundo, ele ajuda a fazer essa desestratificação da coluna d'água. Ele ajuda a gente quebrar essa diferença de qualidade nas diferentes camadas. Mas é claro, você precisa entender também que assim, quando você vai colocar um aerador, que aí, ok, eu tenho um tanque muito profundo, eu já sei que eu preciso trabalhar com baixa densidade de peixes por metro quadrado, mas eu quero trabalhar com maior quantidade. Quando você resolve colocar um aerador, e claro, isso é tema para outra, né, para outra live, para outra aula, enfim, você precisa estar planejado para isso. Porque uma coisa é você colocar o aerador para socorrer um problema, para
apagar um incêndio, apagar um fogo. Ou seja, você colocou muito peixe achando que a profundidade ia te ajudar, e aí você viu que não está dando, compra um aerador. O aerador ele vai te socorrer até determinado ponto. Até determinado ponto ele te socorre. O problema é que a gente precisa fazer sempre a análise econômica disso. Até onde é viável você aumentar o teu custo de produção com um aerador que vai gastar energia elétrica, fora a aquisição do aerador, que entraria ali como estrutura da piscicultura, então ele vai ser depreciado, diluído aí ao longo de vários anos, não só numa safra, né? Mas você vai ter o custo com energia elétrica. Até onde vale a pena você aumentar o teu custo de produção só para fazer o peixe chegar mais pesado ou só para produzir maior quantidade de quilos de peixe? Eu canso de dizer isso. A gente não comercializa peixe por unidade. Embora a gente compre peixe por unidade, o alevino, né? Você compra por milheiro, por unidade. A gente vende o peixe por quilo. Então, não faz sentido nenhum você querer colocar muito mais peixe para ter um custo de produção maior, para ter maior risco, para ter ciclo de produção maior. Isso não te ajuda a ter faturamento de 125 mil. Isso não te ajuda a ter lucro bom, margem de lucro de 20%, de 30%, de 35%, que é possível na piscicultura. É possível. Se você não tem esse resultado, é que você tem coisa que você está fazendo aí na tua piscicultura que não está correta. Não está correta. E eu estou aqui, ó, quase todo dia eu estou aqui falando para vocês que querem produzir peixe com um objetivo financeiro, com o objetivo de faturar 125 mil, faturar 130, faturar 300 mil reais num hectare, ou proporcional a isso, de acordo com o tamanho da propriedade que você tem, tamanho da área que você tem, né? Só que só é possível se você fizer da maneira correta, entender que a profundidade vai influenciar sim. Isso não significa que você não pode ter tanques profundos, isso significa que você precisa aprender a usar a profundidade do teu tanque a teu favor. Não ser refém da profundidade do teu tanque. Porque a partir do momento que você não sabe quais são os obstáculos, quais são as dificuldades que você vai ter ao longo do ciclo de produção por ter um tanque mais profundo, o teu faturamento de 125 mil reais não vem. Não vem, né? Só ficar produzindo ali à mercê, vamos ver o que vai dar. Deixa a vida me levar, deixa a piscicultura me levar. Não, não vai dar bom. Não vai dar bom, tá? Então, é isso. Se você sabe todas essas informações que vão te ajudar a fazer com que a profundidade traga a melhora a qualidade de água boa, e com isso você consegue passar o inverno e todo o ciclo de produção sem mortalidade, consegue ter o peixe crescendo rápido, consumindo a ração na quantidade correta, não é consumindo grandes quantidades de ração, é consumindo ração na quantidade correta, né? Que é o que vai fazer você ter aí não só faturamento de 125 mil, mas lucratividades altas, tá? Lucratividades altas. Então, eu vou deixar uma tarefinha, né? Uma tarefinha. Eu gosto de dar tarefa, gosto de dar tarefa aí para os meus alunos. Então, a tarefinha é o seguinte: se você tem um tanque com profundidade, aí acima de 3 metros de profundidade, acima de 2,8 metros, 3 metros de profundidade, não deixe de usar o disco de SEC. Se você não sabe o que é disco de SEC, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas pesquisa no Google, disco de SEC. O SEC escreve SECCHI, tá? SECCHI, disco de SEC. Se você não sabe o que é o disco de SEC, você precisa conhecer esse instrumento, né? Esse instrumento altamente eficaz em te ajudar a manter a água em boa qualidade. Altamente eficaz, tá?
Use o disco de SEC a teu favor, principalmente se você tem tanques aí com mais de 3 metros de profundidade, porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que você tenha consiga monitorar melhor a tua água, consiga monitorar melhor aí a qualidade de água do teu tanque de peixes e, consequentemente, isso influenciar aí em você não ter perda de peixe, vai ter o faturamento, vai ter margem de lucro alta, né? Então, isso com certeza, tá bom? Ó, o Pablo tá dizendo, faturamento bruto, isso é faturamento, tá, Pablo? Entrada, nada de receita. A gente consegue ter receitas aí, tudo depende, né? Na piscicultura não existe receita, mas a gente consegue ter margens de lucro aí, muito boas aí, próxima de 30, 35, a depender da eficiência, né, do quanto você está disposto a trabalhar profissionalmente a sua piscicultura. Renilde está perguntando qual a profundidade ideal dos tanques. Renilde, eu falei a live inteira sobre esse tema, tá, querida? Se a gente for escolher uma profundidade ideal aí, se você começar o seu tanque, não mais do que 1,8 m, 2 metros e meio no máximo, tá? Mas dá uma olhadinha, assiste essa live que você vai entender. Tem prós e contras de profundidades maiores, de profundidades menores, ou seja, para quem já tem grandes profundidades aí dos tanques, ainda assim dá para produzir peixe e ter faturamentos de 125 mil. Combinado? Tchau, tchau.